Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre potenciação. Mas o que é potenciação? A potenciação é uma operação em que se faz a multiplicação de fatores iguais. Vamos ver alguns exemplos aqui para a gente entender melhor. No exemplo 1, eu tenho 2 elevado a 3. Quando o númerozinho pequeno está sobre outro número, a gente chama de elevado. Então, aqui a gente tem 2 elevado a 3. O que vai acontecer? A gente vai fazer a multiplicação do número 2 por ele mesmo 3 vezes. Então, é a multiplicação de fatores iguais, porque o fator vai ser sempre o número 2, mas vai se repetir 3 vezes. E quem é que vai definir a quantidade de vezes que ele vai se repetir? É o númerozinho pequeno. Então, vamos ver qual é o resultado dessa multiplicação, dessa potenciação. 2 vezes 2, 4. Eu obtive o número 4 como resultado dessa multiplicação. Então, eu pego esse resultado, que é o número 4, e vou multiplicar pelo último 2 que está restando. 4 vezes 2, 8. Então, fica o quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. No exemplo 2, a gente tem o contrário. A gente tem 3, que é o número grande, que é a nossa base, e o 2 é um númerozinho pequeno, que é o nosso expoente. Então, é 3 elevado a 2. Dessa vez, o número que vai se repetir é o número 3. E o que vai definir a quantidade de vezes que ele vai se repetir é o número 2. Então, 3 vezes 3. O número 3 está se repetindo 2 vezes. 3 vezes 3 é igual a 9. Agora, nós vamos observar essa figura aqui abaixo. A gente está pegando o exemplo anterior, que é o exemplo 2, para a gente aprender como se chama cada um desses números. O número grande, que é o número 3, ele é chamado de base. O número pequeno, que neste caso é o número 2, ele é chamado de expoente. E o número que a gente tem como resposta dessas multiplicações é chamado de potência. Considere a situação a seguir. Como representar matematicamente o número de casas de um tabuleiro de xadrez? Vamos ver aqui esse tabuleiro de xadrez. Como a gente estudou quando a gente estava aprendendo multiplicação, aqui a gente vai fazer bem parecido. Vocês lembram que quando tinha assim quadradinhos, a gente pegava a largura e multiplicava pela altura ou largura pelo comprimento? Então, a gente vai fazer aqui igual. A gente sabe que ele tem 8 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 8 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que a gente vai fazer aqui? Para representar o número de casas, a gente vai fazer o quê? Multiplica largura pela altura, ou quantidade de linhas, pela quantidade de colunas, fica 8 vezes 8. Porque tanto a quantidade de linhas quanto a quantidade de colunas é 8. A gente está vendo aqui o quê? 2 fatores, ou seja, 2 números 8 que estão se multiplicando entre si. Como é que fica? 8 vezes 8, que é igual, como a gente viu, esse aqui é o oposto do que a gente viu anteriormente. Eu posso reduzir, simplificar essa multiplicação por apenas 8 elevado a 2. Base 8, expoente 2. A questão 2 fala assim: o prédio onde Jaciara mora tem 4 andares. Em cada andar, há 4 apartamentos. Para cada apartamento, há 4 vagas na garagem. Como posso representar a quantidade de vagas na garagem desse prédio? Eu sei que tem 4 andares, cada andar tem 4 apartamentos e cada apartamento tem 4 vagas. Então, a gente pode representar isso da seguinte forma: 4 vezes 4 vezes 4. Aqui a gente tem quantos fatores? 1, 2, 3. São 3 fatores. Essa quantidade de fatores vai representar o quê? O númerozinho pequeno, que é chamado de expoente. Então, eu posso representar 4 vezes 4 vezes 4 da seguinte forma: 4 elevado a 3. Como a gente está especificando aqui embaixo. Agora, nós vamos falar mesmo sobre a potenciação. Os números representados 8 elevado a 2 e 4 elevado a 3 são chamados de potências. Aqui eu tenho o quê? Vamos pegar só o primeiro exemplo. 8 elevado a 2 é a mesma coisa que 8 vezes 8, que é igual a 64. Então, vamos ver o que representa cada um desses numerozinhos aqui.
O 8 grande, o que ele representa? Ele é chamado de base. O númerozinho pequeno, que é o 2, é chamado de expoente. Ele é quem vai definir a quantidade de vezes que o 8 vai se multiplicar por ele mesmo, como a gente está vendo aqui. Então, ele vai representar uma multiplicação de 2 fatores. O interessante da gente frisar sobre a potenciação é que esses fatores sempre serão iguais. Não existe eu multiplicar 8 vezes 5 ou 8 vezes 7. O 8 vai se multiplicar sempre pelo 8. O 6 vai se multiplicar sempre pelo 6. O 2 vai se multiplicar sempre pelo 2. Sempre vai ser fatores iguais. Nunca vai ser diferente. Senão, não é potência. E o resultado, 64, que eu tenho com essa multiplicação, é chamado de potência. Vamos, então, especificar cada um desses numerozinhos aqui. O 8 elevado a 2 é a indicação de uma nova operação, chamada de potenciação. Até agora, as operações que a gente conhecia eram o quê? Soma, subtração, multiplicação e divisão. A partir de agora, a gente vai estar aprendendo uma nova operação que é chamada de potenciação. O 8, que se repete como fator, é chamado de base, como a gente especificou aqui embaixo. O 2, que indica a quantidade de vezes que o mesmo fator se repete, é chamado de expoente. Como aqui a gente tem o expoente 2, eu vou ter que pegar essa base, que é o 8, e multiplicar por ela mesmo 2 vezes. E o 64 é o resultado da operação, que é chamada de potência. Agora, nós vamos entender melhor sobre como é chamado cada um desses numerozinhos. Quando em uma potência o expoente é igual a 2, que é um númerozinho pequeno, a gente diz que a base está elevada ao quadrado. Eu posso dizer que ela está elevada a 2 ou posso dizer que ela é elevada ao quadrado. Vamos ver algumas representações geométricas aqui. Vamos contar aqui esse lado aqui. 1, 2, tem 2 quadradinhos. E esse lado aqui também, 1, 2 quadradinhos. Então, ele representa 2 elevado a 2, que é a mesma coisa que 2 vezes 2, porque lado multiplicado por lado vai dar a quantidade da área dele, e 2 vezes 2 é igual a 4. Nesse outro exemplo, a gente tem um lado de tamanho 3 e o outro lado também de tamanho 3, o que representa que isso aqui é um quadrado. As medidas dos lados são todas iguais. Eu posso representar ela como uma potência, 3 elevado a 2, que representa o quê? 3 vezes 3. 3 elevado a 2 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. 3 vezes 3, que é igual a 9. A gente chama assim 3 ao quadrado porque a gente representa isso aqui em forma de quadrado. Agora, nós vamos aprender mais um termo, que é o termo elevado ao cubo. Quando em uma potência o expoente é igual a 3, dizemos que a base está elevada ao cubo. Veja a representação geométrica de alguns números elevada ao cubo. Como vocês viram no exemplo anterior, a gente chama de elevado ao quadrado porque ele tem forma de quadrado. Agora, esse aqui vai ter forma de um cubo, como vocês estão acostumados a ver aqueles dadinhos, dados de fazer jogos. Ele tem forma de cubo, porque ele tem altura, tem largura e tem comprimento. Ele tem 3 dimensões, por isso que ele é chamado de cubo. Como que a gente pode representar esse número 1 aqui? A gente sabe que a altura dele é 1, o comprimento é 1 e a largura é 1. Então, vamos lá como é que a gente representa. 1 elevado ao cubo. E vai ser igual o quê? O número 1 se multiplicando pelo mesmo número, que é o número 1, 3 vezes. Fica 1 vezes 1 vezes 1. Quanto é 1 vezes 1 vezes 1? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Então, o resultado sempre que a base for 1, o resultado sempre vai ser 1. No segundo exemplo, a gente tem o quê? Altura, 2, largura, 2 e comprimento, 2. Então, vai ficar o quê? 2 elevado ao cubo, que é a mesma coisa que o quê? O 2 se multiplicando por ele mesmo 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E agora a gente tem esse aqui, altura 3,
largura 3, comprimento 3. Como que a gente vai representar ele na forma de potência? 3 elevado ao cubo. Isso significa que o 3 vai se multiplicar por ele mesmo 3 vezes, que quem define a quantidade de vezes que ele vai se repetir na multiplicação é o expoente, o númerozinho pequeno. Então, vamos lá. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Nunca vocês podem multiplicar 3 vezes 3 aqui, pronto, dá 9. 2 vezes 3, 6. Porque se vocês multiplicarem assim, o resultado de vocês vai dar errado. Então, não confundam isso aí. Pronto, gente, agora tem uma atividade que vocês vão fazer de acordo com essa aula de hoje. Assistindo essa aula, vocês vão conseguir responder todas essas questões da atividade. São as questões 3, 4, 5, 6 e 9 da página 63. Tchau, gente, até a nossa próxima aula.